A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqueles que estão me acompanhando sempre pelas redes sociais. Sou o pastor Ricardo Bastos, como costumo sempre dizer, da Igreja Batista Renovada de Cafarnaum. Bom, devido ao que nós já sabemos, estamos impossibilitados de fazer culto nos templos e por isso nós estamos fazendo cultos online, culto por live, via Facebook, Instagram e etc. Eu quero nessa noite fazer uma oração, convidar você que está me assistindo a orar comigo, pedindo a Deus a iluminação do Espírito Santo sobre essa palavra nessa noite. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a Tua bênção nessa noite e Te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos felizes, estamos alegres. Que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um que me assiste nesta noite. Ó Deus, é o que eu Te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, irmãos, eu gostaria de trazer uma mensagem ao seu coração nessa noite. Esse vídeo depois eu vou compartilhar ele, você pode acompanhar. Não estou fazendo culto no templo no momento, mas espero em breve estar com os irmãos. Estou com muita saudade dos irmãos e estou orando a Deus para que tudo isso se acabe logo. Eu quero trazer uma palavra de reflexão ao nosso coração nessa noite, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 13, verso 10. Se você tiver a Bíblia, acompanhe comigo nesta leitura. A Bíblia fala o seguinte: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Bom, aqui a palavra de Deus está nos mostrando, como já foi lido, uma história de alguém que estava escravizada há 18 anos por um espírito imundo. E a Bíblia nos diz que houve ali uma cura, algo maravilhoso naquele dia, mesmo sendo um sábado, da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu queria trazer para você a mensagem nessa noite com o tema Jesus, o maior homem da história. Jesus, o maior homem de todos os tempos. E aqui a palavra de Deus está nos mostrando que, como o maior homem da história, ele foi também o Senhor do sábado. O que isto significa? O que significa dizer que Jesus foi também o Senhor do sábado? Bom, sendo ele o maior homem da história, naturalmente o sábado não significava muita coisa para ele. O sábado significava uma lei,
o sábado era guardado no Velho Testamento, devido ao pedido do próprio Deus por Moisés lá nos 10 Mandamentos, onde ele estipula uma lei, estimula a guarda do sábado, e a palavra diz que aquilo vira uma tradição, vira uma lei dentro da igreja, e os príncipes das sinagogas, eles chegam a observar aquilo por longas datas. E Jesus, quando começa a ministrar na terra, quando inicia o seu ministério, a Bíblia nos fala que por algumas vezes houve ocasiões em que ele precisou agir no sábado. E diante disso, diante da lei, ele não, de forma nenhuma, deixou de exercer o seu poder, porque ele era maior que a lei. O sábado era uma forma legalista de agradar a Deus. E Jesus Cristo, ele veio para destruir o legalismo religioso, não as leis do Velho Testamento ou dos 10 Mandamentos. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele cumpriu toda a lei. Mas, diante da legalidade ou do legalismo do sábado, a palavra diz que o sábado ficou pequeno diante de Jesus. Ele era maior que o sábado. Ele era senhor do sábado. Jesus, ele é maior que a lei. Jesus, ele é maior que toda autoridade terrena. Estava ali o príncipe da sinagoga, que ficou indignado juntamente com outros religiosos. Mas a Bíblia diz que no final eles se tornaram, ou eles ficaram envergonhados. Versículo 17 diz: e dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. É interessante que Jesus fez com que os legalistas, os hipócritas, os doutores da lei, os príncipes das sinagogas, os homens que se achavam legais diante de Deus, pela questão de como eles viviam, Jesus os deixa envergonhados e os faz lembrar. Lá no capítulo 2, verso 27 de Mateus, ele diz: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Se nós analisarmos a história bíblica, todas as coisas foram feitas e Deus colocou o homem como autoridade de todas as coisas. O homem, ele se tornou o maior dentre a criação de Deus. Nós somos hoje os que dominam toda a criação. O homem, Deus deu sabedoria, imagem e semelhança a ele. Então Jesus não podia deixar, sendo ele o Senhor, que o sábado impedisse o agir dele como Deus. Porque além de ser o maior homem da história, ele também era Deus. Em segundo lugar, nós vemos que ele foi também e é o Senhor no reino espiritual. Ele não foi apenas o Senhor da lei, ou o Senhor dos legalistas, ou o Senhor dos príncipes, dos que governavam, dos que estavam em eminência, mas ele também foi o Senhor no reino espiritual. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Marcos, capítulo 1, verso 27. Olha o que a Bíblia diz: e todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhes obedecem. É interessante que o Velho Testamento não relata, nós não vemos situações de demônios sendo expelidos ou de alguém com autoridade no reino espiritual sobre demônios. Mas aqui a palavra de Deus nos fala, no capítulo 13 de Lucas, versículo
11, que aquela mulher, ela tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, olha só, um espírito de enfermidade, um espírito que colocava, talvez na coluna daquela mulher, um defeito, que ela não podia se endireitar, e ela vivia curvada durante todos aqueles anos. Então a palavra de Deus nos diz que chega Jesus ali naquela hora, e expulsa aquele espírito de enfermidade. Lá no verso 16, o próprio Jesus, ele confirma, dizendo: e não convinha saltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Olha só, um espírito enviado por Satanás havia escravizado aquela mulher por 18 anos. E Jesus chega e coloca ali agora um ponto final naquele sofrimento. Jesus chega naquele momento ali e exerce o seu senhorio no mundo espiritual, no mundo que nós muitas vezes não vemos e nem percebemos, mas muitas vezes está dominando sobre o mundo natural, sobre as coisas que estamos vendo. Por isso nós devemos orar a Deus e pedir ao Senhor que nos livre de todo mal, como está lá na oração do Pai Nosso. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse certa vez na sua oração, orando ao Pai pelos seus discípulos, ele disse assim: Senhor, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo mal. Que mal era esse? Era um mal que os homens não percebiam muitas vezes. Aqueles que têm os olhos espirituais fechados, aqueles que não vivem estudando a Bíblia Sagrada, analisando as Escrituras, eles muitas vezes fecham os olhos para o mundo espiritual. Mas eu queria dizer para você que há um mundo espiritual que muitas vezes está dominando algumas áreas da vida de algumas pessoas, conduzindo algumas pessoas de alguma forma, manipulando ideias ao mundo espiritual, a seres espirituais que devem ser combatidos pela fé em Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele é o Senhor do mundo espiritual. Ele foi o maior homem da história. Ele é Deus encarnado, ele é Emanuel, o Senhor conosco. Em terceiro lugar, nós vemos na palavra de Deus que Jesus Cristo, ele é Senhor sobre toda a enfermidade. Eu falei que Jesus, ele foi o maior de todos os homens, e eu poderia passar dias citando aqui exemplos, mas não posso me estender tanto, então eu separei apenas 3 tópicos. O primeiro, que ele é o Senhor da lei, que ele é o Senhor do sábado, que o sábado foi feito para o homem e não o homem feito para o sábado. O Senhor reina sobre toda a lei. Em segundo lugar, o Senhor reina no mundo espiritual. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso. E em terceiro lugar, ele foi o maior homem do mundo. E ele foi Senhor sobre toda a enfermidade. A palavra de Deus nos diz que aquela mulher, ela tinha 18 anos curvada. E não podia se endireitar. Ou seja, não havia nenhum especialista, não havia nenhum médico, não havia remédio, não havia tratamento, não havia nenhuma forma fisioterápica que pudesse curar o mal daquela mulher. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, onde as pessoas, as autoridades, os cientistas estão aí com muito medo, porque eles sabem que para o homem é quase que impossível combater um vírus.
pelo pouco que eu tenho visto, eu entendi que se combate os sintomas, mas o vírus mesmo não é tão fácil de se combater. Eu vi um biólogo dizendo que a vacina mais rápida que ele tem conhecimento que foi criada, ela durou 5 anos. Essa foi a mais rápida. E as demais vacinas duraram muito mais de 5 anos para serem construídas, descobertas pela ciência. Mas existe o Senhor de toda a criatura. Existe o Senhor de todo ser. E mesmo um vírus que toda a humanidade junta, que todos os cientistas de todos os países não é capaz de combater, não significa nada diante de Jesus. Havia 18 anos que aquela mulher não podia se levantar, ela vivia curvada. Mas no momento em que ela se encontrou com Jesus, a Bíblia diz que Jesus, vendo-a, chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Meus amados irmãos, tem uma passagem bíblica no livro de Mateus, capítulo 4, verso 16, que quando eu me converti há uns anos atrás, essa passagem me chamou muito a atenção e diante dela eu sempre tenho buscado entender a profundidade disto. E essa passagem diz o seguinte: Mateus capítulo 4, verso 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando eu li essa mensagem, há tempos atrás, há anos atrás, quando eu vivia ainda, também assentado em trevas. Uma pessoa que está assentada, ela está imóvel. Imagina uma pessoa que está imóvel e em trevas, ou seja, sem luz. Se já é difícil a gente de pé caminhar, não tendo luz, imagine assentado. Então a Bíblia aqui está dizendo assim: as pessoas que estavam impossibilitadas de chegar até Deus, de repente viu uma possibilidade. Quem era essa possibilidade? Era a luz. Quem era essa luz? Era Jesus. Jesus Cristo é a luz que alumia a nossa vida. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Jesus Cristo, ele é Senhor de toda enfermidade. E aqui Jesus estava falando de uma enfermidade. Aquele povo que estava sentado em regiões de sombra da morte, em outros livros vai dizer isso, em outras versões, de repente viu uma grande luz raiar. E aí dá um ponto e começa novamente a palavra a dizer: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus estava dizendo assim: olha, a pior enfermidade, o que faz o homem se assentar, o que faz o homem ficar imóvel, não conseguir adiante. Nós estamos vendo hoje tempos agora de reclusão, nós estamos reclusos dentro de casa, nós estamos hoje separados dos familiares, nós estamos quase sem movimento, o mundo está quase sem movimento. O movimento do mundo diminuiu bastante. É como se assentássemos hoje e não enxergássemos nenhuma luz para podermos continuar a nossa vida normal. Essa pandemia é como se as trevas viessem sobre a terra e a gente tivesse que se quietar. E aqui a palavra de Deus está falando de uma enfermidade que faz com que o homem se estacione, não vá adiante, não prospere, não cresça e não enxergue um palmo à frente do seu nariz. E esta enfermidade se chama pecado.
Jesus Cristo, ele não estava falando apenas das pessoas que estavam fisicamente doentes. As pessoas que estavam assentados em regiões da sombra da morte, eles estavam assentados ali devido ao pecado. A vida deles estava estacionada, parada. A vida deles estava correndo perigo, em trevas, em escuridão. Não havia esperança de salvação para aquele povo. Mas de repente Jesus Cristo, ele aparece como a luz no fim do túnel. Eu não sei como você tem vivido a sua vida, eu não sei o que você tem praticado, não sei qual tem sido os teus costumes diários. A gente vê muito nos dias de hoje pessoas de festa em festa, vivendo dissolutamente, fazendo tudo o que quer, e o mundo cada dia mais indo de mal a pior. O pecado tem sido uma doença que tem se alastrado na humanidade, que tem levado muitas pessoas à morte, que tem levado muitas mães, muitos pais ao choro, devido os seus filhos estarem vivendo em trevas. Mas eu queria te dizer nessa noite que Jesus Cristo, ele veio ao mundo como o maior homem do mundo. Ele veio ao mundo como Deus, encarnado, habitou entre nós. Ele veio ao mundo e a luz do Evangelho se estendeu até nós, até mim, até você. Essa pandemia tem um lado positivo. As redes sociais hoje estão cada dia mais se enchendo da palavra de Deus. As redes sociais hoje estão sendo um meio da gente conseguir atingir não só apenas aqueles espectadores das quatro paredes do nosso templo, mas tem levado esta luz que é Jesus aos lugares mais remotos que nós não conseguimos nem mesmo imaginar. Algumas pessoas às vezes dizem assim comigo: olha, eu estava em tal lugar e vi seu vídeo, eu vi o culto, eu vi a sua pregação. É como se a pessoa dissesse assim: olha, eu vi uma luz, né? Algo tocou no meu coração, algo falou comigo. E essa luz, ela dissipa todas as trevas, ela tira todo o mal, ela afugenta a sombra que muitas vezes está internalizada dentro da nossa alma, da nossa mente. Ela cura a enfermidade do pecado, da perdição e do inferno. Jesus Cristo, ele se manifestou como Deus, como Senhor sobre toda a enfermidade, sobre as doenças, mas também sobre o pecado. O pecado, eu volto a repetir, é a pior doença que o ser humano pode ter. É fácil livrar-se do pecado? Sim. Hoje pela manhã eu preguei sobre a Páscoa, preguei sobre Jesus Cristo ressurreto. No momento em que Jesus Cristo ressuscitou de dentre os mortos, ele trouxe uma esperança à humanidade. Qual a esperança? A esperança da salvação. Se Jesus tivesse ficado no túmulo, como os demais ídolos, há muitos ídolos nesse mundo, nessa terra, há muitas pessoas que se curvam diante de muitos ídolos, de muitas pessoas que são líderes de religiões grandiosas, porém só Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Só Jesus Cristo pôde nos dar esta esperança, porque há uma promessa na Bíblia de que assim como o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, ainda que venhamos morrer, nós também ressuscitaremos no grande dia da volta do Senhor. A Bíblia diz que nós não antecederemos aos que dormem. Jesus está dizendo assim: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e todos juntos, transformados,
num corpo glorioso, subiremos a encontrar com o Senhor na glória. A salvação está em Cristo. Ele é o Senhor da nossa salvação. Ele é o maior homem da história. Não existe outro. Quando eu começo a falar de Jesus, eu fico com tanto desejo de falar e falar e falar. A minha esposa diz assim, quando você começa a falar, você não quer parar mais. Mas é porque falar de Jesus é muito bom. Falar do remédio, falar da cura, falar da vacina, falar da solução, falar da esperança, é muito bom. E Jesus Cristo é tudo isso na nossa vida. E essa palavra que eu estou hoje aqui trazendo é para glorificar e exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você que me assistiu possa nessa noite dormir com a santa e gloriosa paz do Senhor e que as bênçãos de Deus estejam contigo nesse momento. Eu quero orar juntamente contigo, se você puder, curve sua cabeça, feche seus olhos em agradecimento ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, eu te agradeço nessa noite por esse momento especial em que a Tua palavra nos ensina tantas coisas maravilhosas. Sabemos que Tu és, ó Deus, a cura, Tu és a luz em meio às trevas. Tu és, ó Deus, o maior homem que já houve em toda a história, porque Tu és Deus conosco, Emanuel. Te louvamos e pedimos a Tua bênção sobre todo o nosso país, sobre o Brasil, sobre cada lar, sobre cada um que me assiste nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo.